Bem-vindos a mais uma aula no canal Guerra Cultural com o professor David. Aula de hoje: Criacionismo versus Evolucionismo. Texto base: Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Passo a ler: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Filósofos e cientistas têm feito declarações sobre o resultado das suas pesquisas sobre a criação da Terra, mas muitas são contraditórias. Isso prova que a teoria da evolução nada mais é do que uma simples teoria que não tem como ser provada e nem ser aceita por quem tem um bom senso. Para aqueles que usam o cérebro, a teoria da evolução, ela nada mais é do que uma farsa para tentar enganar aqueles incautos. A Bíblia nos dá uma definição autorizada sobre este assunto. Então, diante de cientistas, filósofos modernos, eu prefiro ficar com a Bíblia porque ela me garante que o que ela está dizendo é a verdade. E no versículo de número 1 de Gênesis 1, no princípio, aqui Deus não dá nenhuma definição sobre o tempo. Criou Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ou seja, o nosso Deus, ele é o Creator inefabilis, Criador inefável. Tudo tem origem nele. Deus se apresenta como a origem de todas as coisas. Ele é o principiador de todas as coisas. Então, todas as coisas têm nele a origem. O criar, o verbo criar, no hebraico é bara, que significa fazer algo de nada. Foi o que aconteceu. O poder criador do nosso Deus trouxe à existência do nada algo. Ou seja, ele não precisou da matéria. Ele trouxe à existência de algo que não existia. A narração da Bíblia sobre a criação do mundo desfaz as doutrinas materialistas, pois a doutrina materialista ela tenta tirar Deus do centro de todas as coisas. Ou por que não falar a teoria materialista? Essa visão materialista, ela na verdade, ela traz a não existência de Deus. Já no tempo antigo, filósofos gregos, Heráclito, Aristóteles, etc., afirmaram que o mundo apareceu por meio de uma eterna e impessoal energia. No século passado, apareceu um naturalista de nome Charles Darwin. Morreu em 1882, com 73 anos de idade, que lançou a teoria da evolução. Afirmou que espécies existentes são resultado de uma gradual evolução de espécies inferiores, começando por um protoplasma até chegar ao homem. As teorias evolucionistas são totalmente falsas
e sem fundamento científico. Se, como os evolucionistas afirmam, toda vida existente começou por um protoplasma, de onde ele veio e quem o fez? A afirmativa que a vida apareceu da matéria em alta rotação, em movimento, etc., é infundada. Jamais a ciência prova um exemplo em que a vida aparecesse da matéria. A afirmativa de que espécies inferiores evoluíram para espécies superiores é inteiramente falsa. Isso jamais aconteceu. Um ser algo inferior dá vida a algo superior a ela. Muitos cientistas de hoje falam abertamente dessa teoria como uma coisa sem fundamento, ou seja, já há cientistas que falam ou que concordam que essa ideia evolucionista nada mais é do que uma teoria sem fundamento nenhum. Segundo Eurico Bernstein, abre aspas, o próprio Darwin se converteu a Deus. Ele lamentou o grande estrago que as suas teorias infundadas tinham causado no meio dos universitários e na teologia. Então, segundo Eurico, vai trazer essa ideia que Charles Darwin se converte. E ao se converter, ele lamenta de ter ensinado, lamenta o estrago que sua teoria fez na universidade, e no meio da própria teologia, ou seja, chegando então a rejeitar a sua própria teoria ali do evolucionismo. Ele sofreu no fim da sua vida de um mal psicossomático. O seu médico, o Dr. Ralph Kolb Jr., chamou a sua doença mal de Darwin, uma consciência atormentada. Spencer disse, abre aspas, a evolução é puramente mecânica e anti-supernatural. Não existe lugar para Deus nessa teoria. Fecha aspas. O que nós vemos aqui é que na teoria da evolução não há lugar para Deus. E não havendo lugar para Deus, na verdade, eles tiram Deus, da criação, como se a criação tivesse brotado, surgido do nada. E é coisa que não se prova, é coisa que não tem como, ter fundamento nenhum. O criacionismo é o ensino que defende que tudo o que existe foi criado por Deus. Então, o criacionismo ele traz essa ideia de que tudo que existe, tudo que há, foi criado por Deus, o Deus do cristianismo, o Deus soberano, criador dos céus e criador da terra. A criação aponta para o Criador. Ao estudar a criação, observamos que tudo vai apontar para um Criador. Ou seja, existe então alguém inteligente por trás da criação. Nos últimos anos da década de 1990, os cientistas descobriram que existem 29 características do universo, precisamente ajustadas para que a vida na Terra seja possível.
como a teoria da evolução explica isso? Não tem como, porque eles não acreditam num ser superior ou num criador, mas o criacionismo já acredita num criador. E esse criador deixou tudo estabelecido, tudo organizado para que houvesse a vida na Terra. Em resumo, seria impossível o planeta Terra existir em condições perfeitas para a vida, a não ser que tenha sido planejado para este fim. Então, observamos que seria impossível essa vida na Terra se não tivesse sido planejado. E não tem como apoiar essa teoria da evolução por ela tirar Deus ou tirar o Criador, né, do meio da criação. E quando a teoria da evolução tira um Criador da sua criação, o que nos sobra? Acreditar em aberrações, acreditar em ladainhas de cientistas e filósofos modernos, sem Deus, sem vida nenhuma espiritual com Deus verdadeiro. Então, por isso que acreditamos no criacionismo, que existe um Deus, existe um Criador que planejou tudo e por isso estamos aqui. Ou seja, em Deus, o Criador, nele existimos. O finado Isaac Asimov, ardente anticriacionismo, declarou, abre aspas, o homem tem um cérebro de pouco mais de 1 quilo que, até onde sabemos, é o arranjo mais completo e ordenado de matéria do universo. Fecha aspas. O cérebro é muito mais complexo do que o computador mais complicado já construído. Não seria lógico presumir que se o cérebro altamente inteligente do homem projetou o computador, então o cérebro humano também é produto de um projeto? Os cientistas que rejeitam o princípio de um Deus criador concordam que todas as coisas vivas revelam evidência de projeto. Sem dúvida, o projeto envolve um projetista. Se os cientistas falam que precisa, ou seja, há evidência que revelam um projeto, logo precisa de um projetista para fazer ou para planejar esse projeto. E esse projetista do universo se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então observamos que é melhor, é mais justo, mais honesto, é de mais bom senso acreditar no criacionismo do que no evolucionismo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem esta aula e até a próxima.